Renovo e esperança todos os dias. Olá, querido ouvinte, excelente noite para você que nos acompanha em todo o Brasil e no mundo através da internet. Eu sou Vitor Augusto, a partir de agora, ao vivo com você, aqui na Transmundial, no nosso canal do YouTube também. Você que nos acompanha no youtube.com/Rádio Transmundial, seja bem-vindo, obrigado pelo carinho da sua audiência. Vai mandando esse link agora mesmo para quem você conhece, para poder acompanhar a live que começa a partir de agora com o nosso querido professor Marcelo Santos. Já vamos fazer as apresentações aqui com o currículo dos nossos queridos pastores e professores. Ao meu lado, eu já quero dar uma boa noite para o grande JP João Paulo Gouveia. Boa noite, seja bem-vindo aqui à nossa live também. Boa noite, Vitor, é um prazer poder estar aqui com todos vocês, com os nossos ouvintes e falar sobre o curso básico de teologia, que é uma parceria entre a Faculdade Teológica e a Rádio Transmundial. É muito bom poder fazer isso. Exatamente. Olha, você que está nos acompanhando e já quiser deixar a sua pergunta, a sua participação, o seu abraço, nosso WhatsApp está liberado. Você pode mandar agora mesmo a nossa linha aqui no WhatsApp, agora mesmo, 0 operadora 11 97418 1456. 0 operadora 11 97418 1456. Aproveite e nos diga aí como está chegando o áudio para você, tá bom? A imagem, que o nosso querido Eliakim, que está aqui no apoio técnico, estará nos auxiliando. Lembrando que estamos tendo um pouco de estabilidade na região, estabilidade técnica, então se porventura cair a live ou der algum probleminha aí, só aguarde um pouquinho que nós estamos de volta, tá bom? Mas por enquanto tá tudo certo, tudo tranquilo. Vamos lá então ao vivo com a nossa live no canal do YouTube. Eu já quero apresentar aqui, que já está conosco, o grande pastor e professor Marcelo Santos. Está conosco aqui na live. Ele que é produtor e apresentador do programa História da Igreja e professor do curso básico de teologia. Certamente você que está acompanhando a Transmundial já ouviu a voz dele aqui no curso básico de teologia e também no nosso História da Igreja. Também estamos com o professor Alberto Kenji, bacharel em Ciências Contábeis, bacharel em Teologia, pós-graduado em Filosofia e Sociologia, mestre e doutor em Ciência da Religião. Ô João Paulo Gouveia, nós tivemos aí o lançamento do curso básico de teologia em 27 de julho. Você que é um ávido teólogo, me diga aí como é que você tem acompanhado esses professores que já apresentaram as 2 primeiras matérias, tem novidade chegando. Qual é o objetivo desta live? Diga para os nossos ouvintes. O objetivo é a gente falar das experiências que o professor Kenji Yamabushi e o professor Marcelo Santos tiveram, não é, nas gravações, não é, eles que apresentaram as aulas dos 2 primeiros módulos que foram ao ar agora nesse período todo aí durante 4 meses. É verdade. E eles que hoje a gente vai falar quais foram as impressões deles, como é que os nossos ouvintes podem colocar as coisas realmente na vida prática, não é, da matéria que eles deram. Nessa semana, não sei se foi hoje ou se foi ontem, que morreu também o Jay Adams, né, o conselheiro, e aí o pastor Kenji também vai falar um pouquinho da importância do Jay Adams pra gente aí no aconselhamento bíblico cristão, pastoral e tudo mais. Então tá certo, então vou dar as boas-vindas aqui para os nossos convidados. Você que está nos acompanhando, quiser fazer alguma pergunta, 0 operadora 11 97418 1456, 0 operadora 11 97418 1456 é o nosso WhatsApp que tá valendo. Já tem participação chegando aqui, mas já a gente cita os nossos ouvintes. Boa noite então para o nosso querido Marcelo Santos, Kenji Yamabushi aí? Yamabushi. Yamabushi. Ok, essa aqui é. Eu me converti, pastor, numa igreja batista, onde o pastor chama pastor Kuroki. E era um pastor japonês, já estava bem velho, inclusive, na época que eu congreguei lá. E ele tinha vários filhos, e os filhos chamavam tudo Yamabushi. Agora eu não sei, aí Yabushi eu não tinha visto. Yamabushi. Não, se tiver o B, é meu parente. Se não tiver B... Ah, não, é com M. Não M. Ele é parente da Jéssica, produtora aqui da Rádio. Sim. Tio por tabela. Ele chama tio Kenji. Então tá certo.
Vamos começar então com nós, já que já estamos aí fazendo as aberturas. Kendi, professor Alberto Kendi, conte pra gente aí, se quiser falar alguma coisa pros nossos ouvintes. Seja bem-vindo à live da Transmundial. Eu agradeço muito o privilégio de estar com vocês pela Rádio Transmundial e ter participado dessa parceria com a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, onde hoje sou um professor licenciado na área, principalmente na área de formação ministerial. Fiquei muito feliz de ter participado, ter essa experiência, né, que foi uma experiência muito nova, né, e desafiadora. Gostei muito e espero que tenha contribuído para o nosso povo. Legal. Professor Marcelo Santos? Boa noite a você, a todos os aí da RTM, uma alegria estar com você, com o JP, poder voltar de novo a esse espaço tão querido que a gente ama e tá distante dos olhos, mas longe do coração e do ouvido, né? do ouvido. Legal. E esse fundo aí é profissional, hein? Não, isso aqui rapaz, eu estava dizendo pro JP, quem não tem dinheiro conta história, então não pode, tem que fazer, é a base do curso de História da Igreja. Ok. Então, a gente vai aprendendo, né? Todos nós tivemos que nos adequar nesse novo normal e aprender a usar todas essas ferramentas, então a gente vai testando, vai experimentando. Alegria estar com vocês aqui, então. Muito bem, eu vou passar aqui o comando da live para as perguntas do nosso querido JP. Diga lá qual é a sua primeira pergunta, para quem vai, hein? Vou fazer, eles dois foram meus professores. Olha aí. O professor Kendi foi meu professor, não de aconselhamento, porque na época o professor de aconselhamento era o Moloshenko, mas ele foi meu professor de teologia do Novo Testamento, veja bem. E o meu professor de história, não é? Que se esforçou para dar aula para uma pessoa como eu, não é? Você fazia muitas perguntas? Um privilégio, isso é sério. Eu quase não fazia pergunta, porque eu estava mais no Grêmio do que nas aulas, mas a gente estava lá. Implementou o centro acadêmico, mas valeu a pena. Você fez história na teológica. Eu fiz história com você. Então, aí... O professor Kendi, uma pergunta bastante simples, não é, para nós. Como é que você se sentiu durante as gravações, durante os processos todos para gravar os programas, não é, para eles irem ao ar? Você falou, foi uma experiência nova, foi um negócio legal, assim, mas conta para os nossos ouvintes como foi, assim, os bastidores mesmo. O coração bateu rápido? Sim, eu já tenho alguma experiência em gravação e tal, mas a minha dificuldade foi condensar o conteúdo da matéria de aconselhamento pastoral, bíblico, naqueles minutos que vocês nos deram, né? Então era muito complicado você tá ali preocupado com o tempo, preocupado com os temas, sabendo que tinha muita coisa a mais a ser considerada e você ali apertado ali, né, com todas essas limitações, né? Então foi um desafio, foi um grande desafio mesmo, né? E as gravações, elas foram diárias, né, e exigiram aí um certo esforço da nossa parte para não perder o fio da meada, né? Então isso foi muito interessante também. Era bastante conteúdo para ser colocado em 24 aulas de 12 minutos que a gente ficou dividindo em bloquinhos de 6, né? E ficava toda hora fazendo numerinho assim por trás. 1, 2, né? Tá faltando. E para você, professor Marcelo, como é que... E a gente ali, não, tá passando. Vamos aqui. Tinha vez também que terminava no 5,5, né? A gente falava, ainda tem 30 segundos, né? Não dava, né? Tem hora que você pedia água, né? Verdade. E pra você, Marcelo, como é que foi colocar todo esse conteúdo em 24 aulas de 12 minutos? Rapaz, se pro mestre, o senhor Miyagi, do aconselhamento, né? Colocar em 12 minutos, imagina para um carioca falastrão como eu, sintetizar mais de 2.000 anos de história em 24 aulas de 12 minutos, né? É um negócio desesperador, assim, mas aí com a ajuda de vocês, eu acho que o resultado ficou muito bom, né? Foi um desafio, porque a ideia de sintetizar, e eu acho,
pelo menos eu acompanhei, eu assisti as aulas à medida que a Transmundial e a RTM ia colocando no ar, eu ia como ouvinte assistindo, para ter essa ideia, né, do outro lado do feedback. Eu acho que ficou muito bom o resultado, porque o desafio foi, como o Kenji disse, essa questão da síntese, né, era legal se tivesse o making off, para que as pessoas veem aquele final ali, né, Kenji, acham, nossa, que legal, né, a dinâmica por trás, e correndo, e levanta a placa, e, enfim, mas foi muito interessante, né, eu tenho trabalhado muito com isso, essa experiência de vídeo, como o Kenji disse, por conta da pandemia. Na igreja a gente teve que investir muito nisso, migrar a questão de ensino, de pregação, então o contato com a câmera, isso até foi bastante tranquilo. Acho que o desafio foi conseguir sintetizar, dar um sentido no caso da história, né? Fazer uma linha cronológica que desse sentido, que as pessoas pudessem entender sem ser superficial demais. Mas eu acho que é uma experiência, para mim, particularmente, muito, muito boa, inspiradora, desafiadora, né? Eu acho que o resultado, eu sou suspeito para falar, mas eu acho que o resultado ficou muito bom. Eu também sou bastante suspeito para falar, primeiro porque gosto muito de vocês dois, acho que vocês têm muito conteúdo para ser colocado em 12 minutos, não é? Mas, professor Kenji, eu falava aqui da morte do Jay Adams agora, né, que a gente perdeu, e ele foi assim, ele é um ícone, né, do aconselhamento bíblico, não é? E em uma das suas aulas, ou duas, não me lembro muito bem, o senhor fala sobre a teoria do Jay Adams e tudo mais. Qual a importância dele, não é, realmente pra gente, assim, pro aconselhamento bíblico? Bem, eu coloco, sempre que eu dou aula de aconselhamento, eu escolho 3 escolas, né, para fazer uma comparação entre elas, né? Jay Adams faz parte, então, do aconselhamento chamado de noutético. Ele esteve no século passado conosco, aqui no Brasil, e lançou esse tipo de aconselhamento que é por confrontação. É um tipo de aconselhamento, um método, que não vai valorizar a contribuição da psicologia, da psicanálise. Ele vai abrir mão dessas ciências e vai ficar exclusivamente no ensino bíblico. O que eu quero dizer, ele é importante porque é um tipo de aconselhamento mais para crentes, né? Mais para pessoas com vivência na igreja, porque, na verdade, essas pessoas que vão procurar ajuda através do aconselhamento noutético, precisam conhecer um pouco as escrituras, precisam manifestar a fé, né, evangélica, para entender todo o processo, né? Agora, o que me traz dificuldades é o fato dele não, né, esse método não aceitar as informações, as contribuições da psicologia, da psicanálise, da área médica. Aí eu tenho alguma dificuldade. Porque é importante talvez conciliar, né, essas ideias todas. Exatamente. Elas são importantes, não é de todo pernicioso, vamos dizer assim, para um cristão. Exatamente. Eu creio que nós podemos, dependendo dos casos, nós podemos escolher um método ou outro, mas não exclusivamente um só, né? Porque os casos são complexos, né? Você vê hoje, nessa questão da pandemia, nós tivemos que fazer uma adaptação para atender via remota também, fazer aconselhamento via remota. Então, e se você trabalha com aconselhamento, você percebe que as coisas ficaram bem mais complexas, né? E que não é simplesmente um método que vai dar conta, né? Principalmente esse, do Jay Adams, ele não dá conta de todas as coisas, ele ajuda, mas não dá conta de todas as coisas. Então é preciso conhecer os outros métodos também, as outras escolas também, porque a vida ficou mais complexa. É verdade. Professor Marcelo, uma pergunta assim bem maldosa, não é? Que vem desse meu interior que me impulsiona para o mal, não é? Quando a gente pensa na prática, outro dia eu falava sobre isso, a diferença da impiedade e da piedade, né? Dessa estrutura interna que impulsiona a gente para o mal. Eu tô bem inclinado ainda a isso. Quando a gente fala da prática na igreja, qual que é a importância da história? Porque o povo parece que eles só querem assim aquele negócio meio da autoajuda, né? Sobe no púlpito, fala, olha, você vai vencer, não é? E eles parece que muitas vezes a grande maioria ali da igreja ou dos cristãos ou dos crentes, né? No Brasil todo e no mundo, eles não estão tão interessados em conhecer a fundo o negócio. Mas qual a importância de se estudar a história da igreja, a história do cristianismo para esse membro que quer ser discípulo de Jesus?
Então, JP, eu não ando mal, nossa pergunta é ótima, você levantou a bola, porque você sabe que eu também não fujo de bola dividida também não, né? Eu acho que o grande mal, e ontem, inclusive, falava isso para a minha comunidade, o grande mal da igreja, vamos trabalhar no nosso contexto, que a igreja evangélica no Brasil é a superficialidade. Eu acho que um dos grandes problemas é essa superficialidade, essa teologia rasa, essa eclesiologia rasa, essa falta de profundidade. E eu acho que aí entra a importância da história da igreja e da história do cristianismo. Eu costumo dizer que a grande contribuição da história da igreja, ou história do cristianismo, como você queira chamar, é nos ajudar a cometer erros novos. Eu acho que muitos dos erros que nós cometemos hoje, pastores, líderes, igrejas, cristãos de uma forma geral, nesse momento político polarizado que a gente vive, a gente vê tudo o que está acontecendo, eu não preciso entrar nessa questão, né, a praxis da igreja, o papel da igreja na sociedade, né, a gente percebe que ao longo da história, alguns desses erros, na verdade, são meras repetições de erros do passado, né, que talvez se os líderes, os pastores, conhecessem a história da igreja, conhecessem a história do cristianismo, e por conta disso ensinassem ao seu povo a Bíblia, ministrassem, né, inclusive a história, né, porque o que é Atos dos Apóstolos? É a história dos apóstolos de Jesus Cristo, inspirado pelo Espírito Santo, mas a Bíblia é um relato de história de homens e mulheres comuns como nós, né, guiados, liderados, conduzidos pelo Espírito Santo, mas que cometeram erros também. E eu acho que a grande contribuição da história da igreja é nos ajudar a cometer erros novos. Eu acho que o grande problema é que, por não conhecer a nossa história, né, nós erramos no nosso presente, cometemos erros, muitas vezes erros infantis, erros básicos, e às vezes erros crassos que trazem uma consequência pesada. E o que é pior, a gente compromete o nosso futuro como igreja. A gente compromete o futuro para as próximas gerações, inclusive. Eu acho que, e o meu objetivo com esse curso de História da Igreja foi tentá-lo, na realização das aulas, torná-lo o mais prático possível, tentar aplicar essa história, porque tudo que a gente vê ao longo desses cerca de 2000 anos de história, na verdade, é a história da relação de Deus com os homens, dos seres humanos com outros seres humanos, dos seres humanos com Deus, e esses processos nos ensinam. Nome, eu costumo dizer que nome, data, lugar, isso aí o Google te oferece. O que a gente precisa entender são os processos históricos, no caso da igreja, os processos da ação de Deus na história da igreja, na história do ser humano, do cristão, os processos dessa igreja enquanto movimento, pessoas e não monumentos e estruturas, né? Então, eu acho que é muito importante a gente entender a história da igreja não como aquela coisa da decoreba, que a gente tem trauma da tia Maricota da 4ª série, do 6º ano, a turma odeia história, que acha que história é decorar. História não é decorar. Hoje, com o Google, na minha época, na época do Cage, a gente não tinha essa moleza. Né? Então, preciso guardar, lógico, tem personagens e datas que são importantes, mas o que eu preciso é entender o processo da história para que, ao construir a minha história, a nossa história como comunidade, a gente não cometa os mesmos erros do passado. Eu acho que essa é a grande contribuição da história do cristianismo hoje. E a gente tem gente participando aí, Vitor? Olha, você que está nos acompanhando, estamos com uma live aqui com 2 professores que já deram aula no nosso curso Base Teologia em parceria com a Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Nós vamos entrar numa nova fase aí, né, João Paulo? E já os ouvintes vão saber. Você vai revelar a matéria que vai vir, não? Vamos tentar. Negócio de esses revelamentos assim, né? Okay. Muito bem. E você que está acompanhando. Exatamente. E você que está nos acompanhando em todo o Brasil e no mundo através do nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Transmundial, você pode mandar a sua mensagem pra gente no nosso WhatsApp, se você fazer alguma pergunta ou dizer aí como o curso Base Teologia da Transmundial tem abençoado a sua vida, no 0 operadora 11 97418 1456, 0 operadora 11 97418 1456. Temos aqui a Ciusa de Porto Velho, em Rondônia, está acompanhando a gente. Gratidão em ouvir os mestres, olha que beleza. Também aqui o ouvinte da Patagônia, na Argentina, é isso aqui? Você viu? Está acompanhando a gente aqui. O seu Vasile, lá de Presidente Prudente, em São Paulo. O Ezequias Laurentino de Pernambuco. Marco Gessé de São Luís do Maranhão. Quem mais aqui está conosco? A Priscila de Joaíma, Minas Gerais, lá no Vale do Jequitinhonha. Samuel Maia de Jundiaí, São Paulo, cidade aqui do nosso querido Samuel também. Eucinete Coutinho de São Luís do Maranhão, e mais ouvintes que chegam deixando a sua mensagem. Fabiane do Paraná
e a graça de Natal no Rio Grande do Norte. Muito bem, então você que está nos acompanhando pode deixar a mensagem aqui que já nós vamos ler a mensagem dos nossos ouvintes. Pode prosseguir aí, João Paulo. Qual é a sua? Muito bem. Professor Alberto Kenji, uma pergunta simples. Eu tenho um primo que ele foi padre. Ele ficou 14 anos lá no Vaticano estudando e tal, né? Depois largou, casou, né? Tudo bem, pediu licença, acho que é assim que funciona lá. Mas a grande questão foi que ele me disse uma vez, a gente estava indo para Venezuela, me parece, dentro do avião, conversando sobre vantagens e desvantagens de ser católico ou ser protestante, né? Ou ser evangélico. E ele falou que o mundo evangélico protestante tem uma grande vantagem exatamente na área do aconselhamento, porque a gente instrumentaliza o leigo para poder trabalhar, não é, na igreja, não é só uma coisa profissional, né? Como é que o irmão vê isso? É verdade isso? É verdade, né? Porque na visão católica somente o clérigo, né, teria aí a condição e a própria legitimação da igreja para trabalhar nessa questão de aconselhamento, de cuidado pastoral, etc. e tal. E nós temos essa liberdade, né, de estarmos capacitando membros da igreja para os diversos ministérios, inclusive encontrando, vamos usar a terminologia deles, a classificação deles, leigos, vamos dizer assim, né, que tem dons específicos, né, dons que podem contribuir para o ministério na igreja. E nós vamos encontrar muitos com aquele dom que nós vamos chamar de dom de pastor, que é o de cuidado, de aconselhamento, de guiar, de ensinar o meio do nosso povo. Então, o trabalho do pastor com a função pastoral dá treinamento, dá essa capacitação para que esses membros possam, então, produzir dentro do reino de Deus. Então, realmente, a nossa, vamos assim dizer, o nosso material humano é muito mais rico, variado e muito maior do que aquele oferecido pela igreja da maioria, né, aqui no Brasil. Né, porque nós temos aí aquele princípio, né, do sacerdócio universal do crente, né? Então o trabalho do pastor é capacitar esses membros para que peguem e trabalhem dentro do reino de Deus. Muito bem, pastor Marcelo, nós temos 1 minuto, olha só que maravilha, hein? Como é que a história, né, estudar a história pode melhorar a nossa hermenêutica? Caramba! Rapaz, em 1 minuto, isso é ótimo, né? Mas... igualzinho, né? Igualzinho. Fantástico. Mas eu já... Tô fazendo aqui 1 minutinho assim, 2. Sim. Não, mas eu acho que a história tem um papel muito importante, porque o que é hermenêutica, até para tu me entender, né? É a ciência que nos ajuda a interpretar o texto bíblico, né, a fazer a interpretação, a análise do texto bíblico, né, a linha hermenêutica que a pessoa, quando ela se debruça sobre a Bíblia, sobre o texto sagrado, ela tem que ter pressupostos para que ela possa entender esse texto, possa extrair do texto o que ele realmente está dizendo. Então, a história é um instrumento fundamental nesse aspecto, porque, como alguém já disse, né, qualquer texto, né, bíblico ou extra-bíblico, mas no nosso caso é bíblico, qualquer texto bíblico fora do contexto, ele é mero pretexto. Então, na questão da hermenêutica bíblica, a história ela tem um papel fundamental para que a gente possa entender, principalmente, alguns textos que são muito polêmicos, que causam muita polêmica. Infelizmente, tem muita gente dizendo bobagem, falando bobagem, porque não conhece a história, e por conta disso a sua hermenêutica é uma hermenêutica distorcida, uma hermenêutica, eu diria, míope, porque se estabelece, por exemplo, doutrinas, vamos colocar assim, algumas doutrinas, alguns dogmas, que são estabelecidos a partir de uma leitura míope do texto bíblico, porque não conhece a história, não conhece o contexto histórico da época, seja do Antigo, seja do Novo Testamento, né? Não conhece os personagens, o que estava por trás, a questão, e aí entra a questão da linguística, etc. Mas eu acho que, para tentar não estourar o tempo que você me deu, que eu já estourei, né, a história tem esse papel, de nos ajudar a entender o contexto e ler na perspectiva de quem escreveu. E aí deixa eu dizer algo aqui que talvez vai escandalizar alguns, que a Bíblia ela é um livro inspirado pelo Espírito Santo. Eu creio nisso, eu creio na inspiração divina. A Bíblia ela é a palavra de Deus. Agora, a Bíblia ela foi instrumentalizada por seres humanos,
por homens e mulheres inseridos dentro de um contexto da história, dentro de um tempo histórico, dentro de uma realidade histórica e, por conta disso, né, sujeitos à influência histórica do seu tempo. Então, no registro do texto bíblico, né, há essa influência. Então, é preciso que a gente tome aí o lugar do autor bíblico, né, tirando a questão do Espírito Santo, para aquele que escreveu, o ser humano que escreveu, a gente possa olhar com os olhos dele o que ele quis dizer com isso. Né? Qual era o contexto que ele estava vivendo, o que ele estava vivenciando. Porque o princípio bíblico, ele é eterno. Agora, o contexto, a cultura, a verdade bíblica é eterna, o princípio bíblico é eterno. Mas não se pode fazer um dogma, estabelecer uma verdade bíblica a partir de algo que é cultural. Por exemplo, dá um exemplo prático aqui, a questão do véu, do uso do véu. Né? Então, se nós formos pegar ler a Bíblia ao pé da letra, mulher crente, que é crente, tem que usar o véu. Eu não vou entrar nessa discussão, tem igreja que usa, tem igreja que não usa, mas a minha opinião é preciso entender o contexto histórico para entender o papel do uso do véu, qual é a função que ele exercia e por aí vai. Então, eu acho que é importante a gente entender a história, conhecer a história, para que a gente possa fazer e aí usando uma outra ferramenta, uma exegese do texto, que é extrair do texto tudo que o texto diz, e não uma exegese do texto. Colocar no texto, o texto não diz. É verdade. Bom, nosso tempo estourou, a sala aqui do Zoom vai desligar sozinho, randomicamente, mas eu já agradeço ao professor Alberto Kenji Yamabushi, professor Marcelo Santos, professores do nosso curso básico de teologia, que você pode assistir novamente, se quiser, no nosso canal do YouTube, ou procurar a Faculdade Teológica de São Paulo também, para poder fazer sua inscrição, e aí com certificado, provinha, com tudo, você vai reassistir as aulas desses professores maravilhosos que Deus instrumentalizou para nos ajudar na nossa vida pessoal. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço pro Gleidson Vital, tá conosco aqui na live, Edilson Caires, William Ubner tá acompanhando a gente também, Eneucina de Primavera do Leste, do Mato Grosso, Angelita, Jairo Ribeiro, muitos ouvintes aqui acompanhando no YouTube, você que nos acompanha também no nosso site, pelo aplicativo, mandando mensagem. Vamos encerrando então aqui a nossa live, agradecendo você que está nos acompanhando. Aproveita aí, se inscreve no nosso canal, dê o seu like e também ative as notificações. Se você quiser mais informações da Transmundial, no nosso site transmundial.org.br e da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, mais informações sobre o curso básico de teologia. Certo? Muito obrigado, JP. Gostei dessa live. Eu gostei mais ainda com esses dois mestres, eles são maravilhosos. Muito obrigado, então. Um abraço a todos e a Transmundial com você. Tchau, gente.